Olá, futuro universitário, seja bem-vindo ao nosso terceiro vídeo da série Introdução à Química. Hoje a gente vai falar sobre química orgânica. O objetivo aqui deste vídeo é lhe dar uma visão geral do que é cobrado na química orgânica. Esse assunto que geralmente é visto no terceiro ano dos colégios e faz parte da Química 3, ou seja, se você for buscar esse assunto nos livros de Química, você vai ver que esse assunto está associado ao livro 3 de Química, Química 3, ok? Então, o que vem a ser a Química Orgânica? A Química Orgânica é o ramo da Química que estuda as substâncias orgânicas. A gente viu lá no vídeo 1, onde a gente conversou sobre Química Geral, que os átomos eles se ligam através de ligações, né, formando substâncias. Essas substâncias elas podem ser substâncias inorgânicas ou substâncias orgânicas, né? Então a gente falou um pouco sobre as substâncias inorgânicas lá no estudo da Química Geral, e o estudo das substâncias orgânicas ela é específica, ela é estudada à parte, exatamente nessa parte 3, né, na Química 3. Então a química orgânica vai estudar exatamente essas substâncias orgânicas. Então, como assim substâncias orgânicas? Então a gente viu que as substâncias formadas por átomos, né? No estudo da química orgânica, o átomo que mais aparece nas substâncias orgânicas é o átomo de carbono. Então, o átomo de carbono é o centro do estudo da parte de química orgânica. Então, conhecer ele bem é importante. Então, o átomo de carbono ele possui número atômico 6, ou seja, ele tem 6 prótons no núcleo dele e possui também 6 elétrons na sua eletrosfera. Esses 6 elétrons na eletrosfera estão distribuídos em 2 elétrons na primeira camada e 4 elétrons na última camada, que a gente chama de camada de valência. Esses 4 elétrons na camada de valência faz com que esse átomo de carbono ele seja um átomo que a gente chama de tetravalente, ou seja, ele tem a tendência de compartilhar esses 4 elétrons dele em ligações químicas. Termina sendo que o carbono ele tende a formar sempre 4 ligações químicas, ok? Então, ao formar essas ligações químicas, ele termina formando as moléculas orgânicas. O átomo de carbono ele é um ametal. Então, você viu lá na tabela periódica que átomos que possuem 4 ou mais elétrons na camada de valência são classificados como ametal. E que esses ametais eles tendem a formar, quando fazer ligações entre si e com outros ametais, eles tendem a formar ligações covalentes. Então, os átomos de carbono eles tendem a formar ligações covalentes, que são ligações de compartilhamento de elétrons com outros átomos. Esses átomos que a gente chama de chomps, átomos de chomps, que é de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Esses são os átomos de elementos mais comuns nas substâncias orgânicas. E eles, quando se ligam ao carbono, eles fazem através de ligações covalentes, de compartilhamento de elétrons. Então, no momento em que esses carbonos eles se unem, eles se ligam com outros átomos, ele começa a formar o que a gente chama de cadeia carbônica. E essas cadeias carbônicas que formam exatamente as moléculas orgânicas. Então a sequência é simples. Os átomos de carbono ligam-se através de ligações covalentes entre si e entre hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo ou enxofre, formando cadeias carbônicas. Essas cadeias carbônicas são exatamente as moléculas orgânicas. Então a gente tem como exemplo algumas moléculas orgânicas como o álcool. Isso aqui é o butanol, butanol. Perceba que a gente tem o que? Átomos de carbono ligados entre si e átomo de carbono ligado a hidrogênio, assim como átomos de carbono ligados a oxigênio. Mesma coisa acontece na cetona, átomos de carbono ligados a hidrogênio e oxigênio, átomos de carbono ligados a hidrogênio, carbono e oxigênio, formando o álcool propano-2-ol, assim como do ácido carboxílico ou ácido etanoico. O ácido carboxílico chamado ácido etanoico.
ok? Então, o interessante aqui é você perceber que os carbonos aqui, em todas essas moléculas, ele é tetravalente, ou seja, ele faz 4 compartilhamentos de elétrons. Vamos pegar esse primeiro carbono aqui, ele faz com um hidrogênio, outro hidrogênio e com o carbono. Nessa outra molécula aqui, na cetona, chamada propanona, que tem 3 átomos de carbono, ele faz, esse carbono central aqui, ele faz ligação com esse outro carbono e com esse carbono aqui da direita, ou seja, uma ligação, 2 ligações, e faz uma dupla ligação aqui com oxigênio. Então ele faz também 4 ligações, sendo 2 com carbonos e 2 com oxigênio. Percebe? Então as moléculas orgânicas nada mais são que ligações, são átomos de carbono, oxigênio, os chomps, né, ligados entre si, formando essas estruturas, as cadeias carbônicas. Essas cadeias carbônicas, elas possuem estrutura definida. Para cada molécula orgânica, para cada substância orgânica, ela possui uma estrutura definida. Que essa estrutura definida faz com que elas tenham propriedades físicas específicas, como ponto de ebulição, estado físico dela, a solubilidade dela, certo? Então, para cada molécula, cada estrutura, arranjo desse de cadeia carbônica, oferece àquela molécula uma série de propriedades físicas bem específicas. Isso tudo a gente estuda na parte de química orgânica, certo? Existe uma parte da química orgânica chamada isomeria, que é o caso em que a gente consegue ter duas substâncias com a mesma fórmula molecular, mas com fórmulas estruturais diferentes. Aqui o mais vou corrigir, certo? É um mais com S, certo? Mas com fórmulas estruturais diferentes. Então, aprendido o que são as moléculas orgânicas, você deve pensar o seguinte: há inúmeras moléculas orgânicas na natureza. Então, nada mais coerente para se estudar de você organizar essas moléculas de acordo com as suas afinidades, suas propriedades, suas semelhanças. Então, as funções orgânicas são elas reúnem substâncias que possuem as mesmas propriedades químicas. Então a gente tem algumas funções orgânicas, por exemplo, os hidrocarbonetos. Então você juntar os hidrocarbonetos, eles possuem características em comum, que nesse caso aqui são estruturas, moléculas orgânicas formadas exclusivamente por carbono e hidrogênio. Então você não vai encontrar hidrocarboneto ligado com oxigênio, com nitrogênio, com fósforo, enxofre. Não, você vai encontrar hidrocarbonetos, são aquelas substâncias formadas exclusivamente por carbono e hidrogênio. Já as funções oxigenadas são aquelas substâncias em que você vai ter oxigênio na estrutura. É o exemplo aqui dessa cetona aqui, no caso propanona. Certo? Então você vê que tem a ligação entre carbonos e hidrogênio, carbono e carbono oxigênio também. E a gente tem também as funções nitrogenadas. As funções nitrogenadas são aquelas em que você tem um nitrogênio na estrutura. Além de carbono e hidrogênio, oxigênio também tem nitrogênio. É o caso aqui da timina. A timina a gente tem o oxigênio, nitrogênio, enxofre e carbono. Lembre sempre que está naqueles chomps que a gente discutiu. Okay? Tem as funções sulfuradas, que não é tão cobrado, certo? Não aparece muito, a gente não vai discutir, mas saiba que tenha. E tem também os aletos orgânicos. Os aletos orgânicos são substâncias em que a gente tem halogênios, como o bromo, o cloro e o iodo, ligado à cadeia carbônica principal. Ok? Então a gente termina tendo essas funções orgânicas. Qual é o objetivo das funções orgânicas? É reunir aquelas moléculas que têm propriedades semelhantes, características semelhantes. E as características que a gente viu são essas, né? Só hidrogênio e carbono, no caso de hidrocarbonetos, presença de oxigênio na estrutura para funções oxigenadas, presença de nitrogênio na estrutura para funções nitrogenadas, presença de enxofre na estrutura para funções sulfuradas e presença de halogênios na estrutura para aletos orgânicos. Então, no estudo de hidrocarbonetos, a gente vai, na química orgânica, se estuda os principais hidrocarbonetos, como os alcanos, os alcenos, os alcinos e os alcadienos. Cada um desses aí tem umas características particulares. E estuda também a nomenclatura desses hidrocarbonetos. Faz lógica, isso é muito
comum. Ou seja, você, se tem substâncias diferentes, nada mais correto do que você dar os nomes para cada uma dessas substâncias. E aí é estudado na nomenclatura dos hidrocarbonetos, ok? Nas funções oxigenadas, a gente vai estudar as principais funções oxigenadas, como o álcool, o aldeído, cetona, éter, éster, ácido carboxílico, e também a nomenclatura de cada um dos compostos nessas funções oxigenadas. Nas funções nitrogenadas, as principais funções nitrogenadas que são estudadas são a amina e a amida. E também se estuda a nomenclatura desses compostos. É bastante comum, bastante cobrado nas provas dos vestibulares e a prova do Enem também. Tanto a identificação das funções orgânicas como a nomenclatura dos compostos. Nesse caso aqui dos halitos orgânicos, estuda também a nomenclatura de cada composto desse aí, certo? E os halitos orgânicos, só lembrando, são aqueles que possuem átomos de halogênio, que é flúor, cloro, bromo ou iodo. Bom, então, sabendo que as moléculas orgânicas elas são formadas por carbono, hidrogênio, oxigênio, né? Os seus chomps, essas moléculas orgânicas, ou seja, novas substâncias orgânicas, elas podem ser criadas através das reações orgânicas. Então, no estudo da química orgânica, a gente estuda também quais são essas reações orgânicas, ou seja, essas reações que vão produzir novas substâncias orgânicas, mas em geral, todas elas formadas por átomos de carbono, chomps, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Então a gente tem as reações de adição, de substituição, de oxidação, de eliminação, de esterificação, polimerização, tem várias outras. Essas daqui são as principais, mais comuns em provas, mas existem várias outras que podem ser cobradas também. Pronto, então com isso, o estudo da química orgânica, ela se baseia basicamente nesse estudo aí. É você ter consciência de que as substâncias orgânicas, elas são formadas por átomos de chomps, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, e que essas combinações, né? Esses átomos, eles se ligam através de ligações covalentes e conseguem formar cadeias grandes de substâncias orgânicas que, para facilitar o entendimento, para facilitar o estudo, eles são organizados em funções orgânicas específicas que também possuem nomenclaturas específicas, cada um deles. Isso tudo é estudado na química orgânica, ok? Bom, então chegamos ao final desse nossa sequência de vídeos sobre introdução à química. Hoje a gente viu sobre química orgânica. Então, se você não assistiu aos outros vídeos sobre química geral, físico-química e físico-química, então aproveite para dar uma olhadinha, e com isso, com essa visão geral, você vai estar mais apto a ter um estudo muito mais produtivo, muito mais consciente, muito mais motivador. Pode ter certeza. Agora, fica meu convite para participar do Saber Enem Química e Física. Se inscreva em nosso canal no YouTube, se inscreva em nossa lista de e-mails, participe, comente, mande suas dúvidas, entre em contato conosco, porque a sua participação vai fazer total diferença para que a gente construa um material ainda mais adequado para você. Lembre-se sempre, o meu objetivo aqui é lhe ajudar, é fazer com que você dê um salto no seu rendimento em questão de estudos e consiga se preparar de forma objetiva e correta para a prova do Enem, ok? Então, grande abraço e nos vemos nos próximos vídeos, nos próximos artigos. Vamos lá, seja bem-vindo.